Nesses 4 domingos de dezembro, nós estamos pregando sobre os cânticos do Natal. O Evangelho de Lucas é um evangelho de cânticos, de louvor a Deus. Nós pregamos há 2 domingos atrás sobre o cântico de Maria, chamado de Magnificat. No domingo passado, nós pregamos sobre o cântico de Zacarias, chamado Benedictus. No próximo domingo, eu pregarei sobre o Nunc Dimittis, o cântico de Simeão. Mas hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus, naquele cântico que é chamado Gloria in Excelsis Deo, que está em Lucas, no capítulo de número 2. Nossa mensagem vai ser fundamentada nos versículos de número 10 versículos 13, 14, e para entendermos um pouco melhor, nós leremos a partir do versículo 8. Mas a mensagem vai ser nos versículos 13 e 14. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Nessa manhã nós temos uma manhã quente em São Paulo. Graças a Deus os ventiladores estão ligados. Que o Senhor nos aplaque o calor com a brisa do seu Santo Espírito. Lucas capítulo de número 2, do versículo 8 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Todos comigo, 13 e 14. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos humilhados diante da Tua santa presença, Senhor, nessa manhã, porque já reconhecemos diante de Ti os nossos pecados e somos perdoados. Mas sabemos, Santíssimo Senhor, que ninguém aqui tem justiça própria. Ninguém aqui pode dizer por si mesmo que é bom. Se a bondade em nossa vida é fruto da ação do Teu Espírito que está sobre nós. Mas porque és Deus de graça, Pai, te invocamos. E porque a Tua palavra assegura que por causa da obra de Jesus nós temos livre acesso à Tua presença. E podemos entrar na sala do trono com ousadia, com a certeza de que vamos receber socorro por ocasião oportuna, graça e misericórdia. Então, Senhor, na sala do trono, Pai, nós clamamos a unção do Espírito sobre a boca de quem prega, sobre o ouvido e o coração de quem ouve, sobre o coração de quem ouve aqui, quem prega aqui, quem está em casa, e que nós sejamos quebrantados pelo Senhor, e movido, Senhor, a Te adorar como só Tu és digno de ser adorado. Obrigado por este tempo do Natal, e porque enviaste Cristo ao mundo para pagar os nossos pecados. Fala, pois, conosco, Deus, poderosamente, e nos enche da Tua alegria, enquanto ouvimos a Tua palavra. Nós Te pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar-se. Certa feita, amados irmãos e irmãs, eu ouvi de um conhecido pastor batista na cidade de Niterói, do Rio de Janeiro,
que pastoreava uma igreja há mais de 17 anos. E acontecia que em todo culto de Ano Novo, ele pregava a mesma mensagem. O mesmo texto, e não só no mesmo texto, porque é possível pregar no mesmo texto mensagens abordadas de uma perspectiva distinta. Ele pregava a mesma mensagem. Depois de 17 anos, um diácono da igreja chegou para ele e disse o seguinte: pastor, tem dó, pastor, 17 anos, culto de Ano Novo, o senhor pregando a mesma mensagem, pastor. Ele falou assim: meu irmão, o senhor já começou a vivê-la? E o irmão ficou sem resposta. Quando o senhor começar a vivê-la, eu pararei de pregá-la. Ano que vem, você já sabe qual é a mensagem do culto de Ano Novo. Eu não vou repetir mensagem nessa manhã, meus irmãos e minhas irmãs. A mensagem que eu estou pregando aqui é uma mensagem nova, ainda que tenha exposto já o texto de 8 a 20 em outra ocasião. E a história é por demais conhecida de todos nós. Até as crianças, amados amigos e irmãos, sabem contá-la, porque participam de peças de teatro na igreja, na escola, e também, queridos amigos e irmãos, aprendem a cantar em corais desde pequeninas. É a história dos pastores que guardam seus rebanhos no campo da noite, você se lembra? E vem então um anjo e brilha a glória do Senhor, e eles ficam morrendo de medo, e o anjo diz: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O sinal é que vocês vão encontrar uma criança numa manjedoura, envolta em faixas. E quando, amados amigos e irmãos, os pastores estão perplexos ao ver aquela revelação angelical, a Bíblia diz que subitamente aparecem miríades de anjos, milhares do exército celestial. A palavra usada para milícia significa literalmente o exército de Deus. Milhares de soldados angelicais aparecem cantando nos céus: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Imagine se você estivesse vendo isso que os pastores viram. Imagine que um anjo aparecesse para você, dissesse que nasceu o Salvador na cidade em que você mora. Enquanto você está extasiado, de repente você olha para os céus e vê milhares de anjos, num coral incomparável, dando glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse texto nos apresenta o cântico angelical, e ao ouvir o cântico angelical, que o nosso coração adore a Deus com todo o seu ser, de maneira espiritual. E a pergunta do texto é a seguinte: o que nos ensina o cântico angelical? Em primeiro lugar, amados irmãos, o cântico angelical nos ensina que devemos dar glória a Deus. O cântico angelical nos ensina que devemos dar glória a Deus. Diz assim, amado irmão, olhando comigo, versículo 13: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Irmãos, há muita gente, isso aconteceu talvez no final da década de 80, no início da década de 90, no meio evangélico havia muita gente interessada em anjo. Ah, esse é o anjo tal, o anjo tal, o anjo tal, o anjo tal. E a Bíblia não te ensina a ficar interessado em anjo. Nem os anjos, quando aparecem, querem chamar a atenção para si mesmos. Aqui diz o texto que você vê de uma maneira súbita, junto com um anjo, aquela milícia, e o que eles aparecem fazendo? Louvando a Deus. Veja bem que anjos não chamam glória para si. Veja bem que anjos não pregam a si mesmos. E muita gente na igreja fica muito preocupado com o anjo. No lugar de querer saber nome de anjo, você precisa conhecer a Jesus. Porque os anjos, quando aparecem, glorificam a Deus e louvam a Deus, e eles cantam glória a Deus nas maiores alturas. Eles mesmos reconhecem que Deus é altíssimo. Eles estão falando de um atributo de Deus, de um dos nomes de Deus, que significa que Deus é o Altíssimo.
Que bênção maravilhosa. El Elyon, no hebraico, Deus Altíssimo, aquele que está acima de tudo e acima de todos. Nós devemos glorificar ao nosso Deus, porque Ele é o Deus Altíssimo, que está acima de tudo, porque Ele está acima de todos. Ele é incomparável Deus, todo-poderoso Deus, o grande Criador, e ninguém se compara a Ele em glória e majestade. Numa visão parecida com essa, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías nos conta no capítulo 6 que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e cantavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Veja bem que o grande papel dos anjos de Deus é glorificá-lo. E o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Ele é o Deus Altíssimo. Ele é santo, 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 separado de tudo que existe. Toda a terra está cheia da sua glória. Ninguém se compara ao teu Deus em glória, honra, majestade e louvor. Portanto, você deve viver para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, porque Ele é o Deus incomparável que amou você e deu o Filho dele na cruz para pagar os seus pecados. Os pastores estão perplexos, irmãos, que nos diz o texto que quando os anjos se foram, eles disseram: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Chegando lá, acharam José, Maria, a criança, contaram para eles o que o anjo falou e sobre os milhares de anjos glorificando a Deus. Maria guardava tudo aquilo no coração, e no final o texto nos diz no versículo 20: voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os pastores glorificam a Deus, os anjos glorificam a Deus. Você tem glorificado a Deus? Você tem exaltado a Deus sobre todas as coisas? Você tem adorado o nome do Senhor que te amou e deu a vida na cruz para te salvar? Você vive para a glória de Deus? A sua vida é vivida diante da face de Deus? A sua vida é culto a Deus? E quando você está aqui neste culto, neste momento, você não canta de maneira displicente, preocupado com milhares de coisas, mas até agora, enquanto está ouvindo a pregação, você está na alma dizendo: meu coração exulta, eu glorifico a Deus que me amou e deu Cristo na cruz para me salvar. Você foi criado para a glória de Deus. E só vai cumprir o propósito da sua vida quando viver para glorificá-lo e regozijar-se nele para sempre. Você foi criado para a glória de Deus e só vai experimentar real felicidade quando exultar nele e bendizê-lo sobre todas as coisas. Você tem vivido para a glória de Deus? Ou você fica até 3 horas da manhã, vem para o culto, fica dormindo no culto? Ou fica no celular o tempo todo, quando chega na hora do culto, fica com a cara de tacho, e não se alegra no Senhor, e não se prepara para adorá-lo, e nem ouve a mensagem com atenção? Você tem vivido para a glória de Deus? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós vivamos para a glória de Deus. Os anjos adoram a Deus, os pastores adoram a Deus, e todo aquele que tem Jesus no coração tem que viver para a glória de Deus. Glorifique ao Senhor.
Esse pequenino cântico tem muito ensinamento para o meu e para o seu coração. Ao ouvir o cântico angelical, nós somos chamados a sermos inundados com o cântico celestial. O que nos ensina o cântico angelical? Em primeiro lugar, que devemos dar glória a Deus. Mas o que nos ensina o cântico angelical? Deus nos dá a sua paz. Em segundo lugar, o que nos ensina o cântico angelical? Deus nos dá a sua paz. Diz assim o texto da palavra de Deus, versículo 14: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. É interessante, irmão, que os anjos cantam isso num contexto. Que paz é essa que está entre os homens? Quem acabou de nascer, amado amigo e irmão? Jesus. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Quando os anjos falam de paz na terra entre os homens, os anjos estão dizendo que a própria paz se fez carne e se manifestou diante deles. Eu não sei se você sabe, mas um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Yahvé Shalom. Num contexto de guerra, Deus aparece a Gideão, meu querido amigo e irmão. Ele duvida que Deus o está chamando. Deus manda que ele prepare bolos, sacrifícios. E quando ele oferece o seu sacrifício a Deus, o anjo do Senhor desaparece da presença dele. E ele fica: meu Deus, eu vou morrer, Deus estava aqui. E Deus fala para ele: fica tranquilo, não vai acontecer nada com você. E ele bota o nome daquele altar de Yahvé Shalom, que significa: o Senhor é a minha paz. Yahvé Shalom é Jesus. Quando o anjo diz que a paz na terra entre os homens, significa que o Deus de paz se fez carne e veio morar na nossa vizinhança. É aquilo que João descreve muito bem em 1,14 do seu evangelho. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo, a palavra se fez carne. Aí ele veio e disse que ele veio morar na nossa vizinhança. A mensagem também diz isso de Eugênio Peterson. Ele tabernaculou conosco. Vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Glória do Filho unigênito de Deus. A paz esteve entre nós, na pessoa de Jesus, está entre nós agora, por meio do Espírito Santo. Mas talvez você me pergunte: mas pastor, como posso eu ter paz com Deus? Fique ligado comigo, amado irmão, porque a Bíblia, quando fala de paz, falando de Deus, ela sempre relaciona a paz a Jesus. E talvez você diga: pastor, como eu posso então ter paz com Deus? Paulo diz o seguinte em Romanos 5: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também em nossas tribulações. Como você pode ter paz com Deus quando você é declarado justo pela fé no tribunal de Deus? Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dele você recebeu essa graça da salvação, na qual você está firme e se alegra na glória de Deus. Eu vou pintar um quadro aqui, talvez para você entender melhor. Imagine comigo agora que você está no tribunal de Deus nesse momento. Você está sentado no banco dos réus, tem a melhor defesa ao seu lado. Mas também o corpo de acusação que está contra você não é somente um promotor. Está te acusando a sua consciência, mostrando que você é pecador. Os seus amigos do mundo com o qual você pecou a vida inteira, entrou nas drogas, caiu na gandaia, se prostituiu, também estão ali. E eles são capitaneados por todo o inferno. O promotor que se levanta e fala é Satanás, acusando você. E começa a dizer: Deus eterno, esse homem, essa mulher diz que é teu servo, mas ele pecou contra ti, falou mal de seus irmãos, pisou na bola, se prostituiu, caiu na bebedeira, tem vivido do jeito que quer, não faz caso de Deus, não está na sua presença, não vejo como tu possas perdoá-lo. E você vai se afundando ali,
pensando que a sua causa está perdida. Mas de repente, é lido no meio daquele julgamento, 1 João 2,1, que diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele mesmo é a propiciação pelos nossos próprios pecados, mas não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Então, depois de ter lido esse texto, ele é advogado no tribunal do Pai. Ele se levanta e diz: meritíssimo dos meritíssimos, grande Rei do universo, todo-poderoso Deus, bem verdade é que esta pecadora é culpada de tudo que se lhe acusa e muito mais. Este pecador miserável é culpado de tudo que se lhe acusa e muito mais, pois eu lhe conheço o coração e sei dos pecados que lhe vão na mente. E sei que se o Senhor fosse tratá-lo como merece, deveria ser lançado no fogo do inferno nesse exato momento. Mas a tua palavra diz que todo aquele que se arrepende e crê em mim receberá a vida eterna. Todo aquele que crê que eu sou o Filho de Deus será perdoado dos seus pecados. E por obra do Espírito Santo, este pecador e esta pecadora nasceu de novo e creu em mim. E portanto eu quero dizer, meritíssimo dos meritíssimos, que eu morri por ele, eu dei minha vida na cruz para salvá-lo, eu paguei a sua dívida. E de repente então neste tribunal, você ouve o juiz dar a sentença: eu te declaro inocente, eu te declaro justo, pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Você pode ter paz com Deus, se arrependendo dos seus pecados e crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar a sua dívida, para que você não seja jogado no inferno da eterna ira de Deus, mas para que você receba de graça o perdão, a vida eterna, a reconciliação com o Pai, a justificação no tribunal de Deus, a adoção como filho de Deus, e agora tem então paz com Deus. Pastor, eu creio em Jesus, mas eu estou tão assolado pela pandemia, pastor. Eu estou tão deprimido, tanta gente morrendo diante de mim, pastor. A depressão está tomando conta da minha alma. A tristeza está assolando meu coração. Eu sei que eu tenho paz com Deus, mas como eu faço para materializar essa paz no meu peito, na minha vida? Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paz tem a ver com Jesus. Ele morreu na cruz por você, Ele te reconciliou com o Pai, Ele diz que estará contigo todos os dias, até o final dos tempos. Então, se você está se sentindo angustiado hoje, apresente o seu coração diante do Senhor, coloque diante dEle a sua súplica, o seu clamor, e Ele vai encher o seu coração de esperança e amor, porque deu por você na cruz, Jesus, o Salvador. Que Deus te encha de paz nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Deus deve ser glorificado. Deus nos dá a sua paz. Que o Senhor te encha de paz em Jesus nesta manhã. Você tem vivido para a glória de Deus? Você poderia me dizer que está cheia da paz do Senhor?
Pastor, o que eu aprendo com o cântico angelical? Deus deve ser glorificado. Deus nos dá a sua paz. Mas em último lugar, o cântico angelical nos ensina que Deus ama o seu povo. O que nos ensina o cântico angelical? Deus ama o seu povo. Leiamos todos, irmãos, versículo 14. Leiam todos, 1, 2, 3. Vou pedir a vocês que leiam, podem ler. Mais uma vez todos. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Irmão, ninguém nasce calvinista, nasce dentro da teologia da aliança, mas o coração humano é naturalmente arminiano. Ele acha que pode ou merece alguma coisa. Eu me lembro quando eu era menino na igreja, cantava nos coraizinhos, ouvi esse texto 500 vezes. Queria que todos estivessem não conversando paralelamente, nem aqui nem lá na porta da igreja, para não desviar a atenção do pregador, nem de quem ouve, que nós estivéssemos atentos à mensagem. Então, meus queridos amigos e irmãos, o texto aqui nos diz o seguinte, que o Senhor traz paz na terra a quem Ele quer bem. E eu ouvi esse cântico e falei assim, Deus, peraí, mas eu não aprendi que Deus ama todo mundo? Como é que é isso? Desde menino eu ouvi eu falei, mas por que os anjos não estão dizendo de paz na terra para todos os homens? O texto diz, paz na terra para aqueles que Ele quer bem. E na minha mente infantil ali, talvez de 8, 10, 12 anos, né, coçando a cabeça, mas existe alguém que Deus não queira bem? Existe, irmão, alguém que Deus não queira bem. Deus ama a sua criação como Criador, mas de maneira salvífica, a Bíblia ensina que Ele ama aqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele ama os seus eleitos. Há alguns que Ele não quer bem. Se você ler comigo só o princípio do livro de Isaías, você vai ver que Deus vai dizer assim, eu não quero nem ouvir as suas orações, Ele diz para os judeus. Eu queria que alguém fechasse a porta do templo e não deixasse vocês entrarem. Eu quero tapar os meus ouvidos. Eu não aguento iniquidade associada com ajuntamento solene. Eu vou penalizar vocês. Há alguns dos quais Deus, amado irmão, tem ira para com eles. São aqueles que não creem no seu evangelho, que não creem na graça salvadora do seu Filho. A Bíblia diz que eles estão debaixo da ira de Deus. Então, pastor, quem são aqueles que Ele quer bem? Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aqueles que o têm como seu único Senhor e Salvador. Ah, meu querido amigo e irmão, a Bíblia diz que lá em Efésios 1, 4 e 5 assim, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, a qual Ele nos propôs gratuitamente no amar. Meus queridos amigos e irmãos, eu gostaria de, em nome de Cristo Jesus, convidá-los a entender que se vocês creem em Cristo, não é por causa de vocês, não é por causa da bondade de vocês, não é por causa da inteligência de vocês, é porque Deus escolheu a cada um de vocês soberanamente. Ele os amou na eternidade. E se você crê em Cristo Jesus, é porque Deus te ama e Ele te quer bem. E aquele que rejeita o Evangelho e não crê em Cristo Jesus vai receber a ira de Deus na eternidade. E a mão de Deus vai pesar sobre esta pessoa que não crê em Jesus e que não a ama. Jesus pintando o quadro do dia do grande juízo. Em Mateus 25 diz que Ele vai descer com o seu trono de glória.
e vai reunir diante do seu trono todas as nações, e virão com ele os seus anjos na sua glória, e ele ajuntará todas as pessoas, aqueles que ele tiver ressuscitado dos mortos. E a Bíblia diz que ele vai colocar as suas ovelhas à direita e os cabritos à sua esquerda. E depois de ajuntá-los todos, ele vai virar para os da direita e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Você, se está em Cristo Jesus, foi escolhido, foi amado antes da fundação do mundo. Mas para os que estão à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, preparado para Satanás e para os seus anjos. Pastor, como eu posso saber se eu faço parte dos eleitos de Deus? A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você se arrepende hoje de toda a vida de pecado que tem levado, e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crê nele como seu único Senhor e Salvador pessoal, você vai ser declarado justo pela fé no tribunal de Deus. Você vai ser perdoado de todos os seus pecados. Você vai ser adotado como filho de Deus. Você terá a vida eterna, terá paz com Deus. E você pode ter a certeza de que você faz parte do povo de Deus, dos eleitos de Deus, daqueles pelos quais Cristo morreu. Portanto, hoje, se arrependa de viver longe de Deus. Diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio em Cristo Jesus, entrego totalmente a minha vida ao Senhor. Se for assim, você já é objeto e experimentará cada vez mais o amor do nosso Deus, que nos amou e deu seu Filho na cruz para nos salvar. Eu quero perguntar a você nessa manhã: você tem vivido para a glória de Deus? Você está em paz com Deus? Você está cheio da paz de Deus? Você entendeu o tamanho da salvação que recebeu? E o grande amor que impactou a sua vida? Se você entendeu tudo isso, você é chamado nessa manhã a se juntar com os anjos para dizer ao Senhor: glória a Deus das maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que você pare de viver para si mesmo, meu irmão, e comece a viver para a glória de Deus. Que Deus nos dê a bênção de viver em nossa vida uma verdadeira vida de adoração, para que não somente nos deleitemos no cântico angelical, mas para que a nossa vida seja uma expressão de louvor celestial. O que aprendemos com o cântico angelical? Deus deve ser glorificado. Deus nos dá a sua paz. Deus ama o seu povo. Que Deus te dê a bênção de viver para a glória dele todos os dias da sua vida, hoje, amanhã e para sempre. Amém.